Pra que dificultar as coisas? Começa agora Simplifica. Simplifica. Com Cicobi Copilivre, o programa podcast que vai tirar suas dúvidas financeiras e te incluir no mundo do cooperativismo. Simplifica. E estamos aqui novamente para mais um episódio do podcast Simplifica e mais uma vez recebendo a Flávia Schutz. Seja bem-vinda novamente. Muito obrigada pelo convite. A Flávia hoje vai falar sobre renda fixa, que é um assunto que se desdobra um pouco também. Ela vai falar do Tesouro Direto também, né, Flávia? Isso. Que está dentro desse pacote. Exatamente. É que se a gente pegar o renda fixa, a gente tem uma gama gigantesca de produtos. Eu vou falar dos mais conhecidos e os mais conservadores. Certo. Quando você fala conservadores, o que isso significa? Quando a gente fala de renda fixa, a gente está falando de ativos. Então, quando a gente fala em conservador, é onde a pessoa se sente um pouquinho mais segura para obter. Quando a gente fala que a gente tem aquele tripé do investimento, né? Que seria liquidez, risco e rentabilidade. Sim. Ele vai no que tem... não tenho muita rentabilidade, mas eu vou ter liquidez, eu vou ter segurança, eu não vou correr risco. Entendi. Então, quando a gente tem esse tripé, sempre tem, as pessoas vão balanceando aí no que elas acham necessário. Então, a pessoa, quando ela fala em renda fixa, ela está procurando um pouquinho mais de segurança. Certo. Então, a gente vai falar é um investimento Isso. com segurança. A poupança pode-se dizer que ela faz parte desse rol? Faz parte. Os mais conhecidos, o mais conhecido é a poupança, que ela já vem de anos no país, então as pessoas sempre falavam, vou poupar, e eu vou poupar, vinha a poupança. Sim. Só que aí a gente sempre teve a poupança e depois surgiu o Tesouro Direto. Mas a gente tem dentro desse tipo de produto também coisas que rendem muito mais e possuem a mesma segurança. Isso é ótimo. Vamos abrir então, vamos clarear esse caminho para você que está pensando em guardar um dinheiro, fazer um investimento. Então, por onde a gente começa? O que são esses ativos de renda fixa? Então, quando a gente fala em ativos de renda fixa, a gente pode falar que a gente sabe mais ou menos o que a gente vai ganhar lá na frente. Então, a gente fica um pouquinho mais seguro. Então, dentro dos ativos, a gente tem os pré-fixados e os pós-fixados. O pré-fixado, você sabe exatamente o que você vai ganhar lá na saída. Então, por exemplo, você vai comprar uma rentabilidade, por exemplo, da poupança, quem tem a poupança antiga, de 6% ao ano mais TR. Então, você sabe exatamente que você vai ganhar isso. Ou você compra um título público que vai render 10% ao ano. Se você permanecer com o título até o final, você vai ganhar isso. Entendi. Então, ele é pré-fixado, você sabe exatamente o que você vai ganhar. O pós-fixado, ele é sempre indexado a um índice, seja a Selic, o CDI. Então, também você praticamente sabe o que você vai ganhar. Vai depender da variação do índice. Entendi. Mas você vai saber o quanto você vai ganhar lá na frente. Entendi. Tem uma previsão de acordo com a variação do índice. O índice, E quando a gente pensa, a Selic tem previsão de subir. Então, a pessoa já fica com a previsão de que ela vai estar subindo. Então, um pós-fixado é bom, porque tudo que ela subir, ele vai ganhar. Entendi. Se ele comprasse um pré-fixado lá na época que a Selic estava 2%, ele ia acabar perdendo dinheiro perto da taxa que a gente tem hoje. O pré-fixado não tem essa variação. Não tem. Você ali... comprou, você vai ganhar aquilo. Você pode perder se você comprar na época errada. Entendi. Então, o pré-fixado é, por exemplo, para aquelas pessoas que depois da próxima reunião do Copom, a gente conseguir ver para onde o governo vai levar, se ele vai segurar a taxa ou se ele vai continuar subindo, por exemplo, comprar um título hoje e garantir essa taxa alta que a gente tem hoje. Sim. Porque se perceber que ele vai estabilizar e que vai começar a cair, ele garantiu uma taxa alta durante um período de tempo. Certo. A poupança, então, é essa modalidade que você citou, ela tem ela variou nos últimos tempos para cá, né? Houve uma queda, Flávia. É que a poupança, quando começou a taxa Selic cair, a poupança começou a ficar mais interessante que qualquer outro investimento, porque ela garantia os 6% mais TR. Entendi. Aí o que o governo fez? Ele mudou a legislação da poupança. Então, a poupança, quem tem a poupança velha, garantiu os 6% mais TR. Mas as poupanças novas, elas são balizadas por uma taxa Selic, que é 8,5%. Então, se a taxa Selic cair de 8,5% ao ano,
a poupança vai ser 70% da taxa Selic, mais TR. E se ela subir, ela fica 6% ao ano, mais TR. E essa TR, que é um indexador, ela vem de zero há muito tempo. Então, vai ser exatamente 70% da Selic, 6%. Certo. Então, as pessoas que estão tendo a poupança hoje, que têm a poupança hoje, elas vão ter esse produto. Quem tem o 6% mais TR, permaneceu com esse direito. Então, se a taxa cair de 8,5, eles vão ter o mesmo direito. Agora, quem não tinha poupança antiga, não conseguiu. Não conseguiu. Bom, a vantagem é a questão da liquidez, da poupança. Sim, ela tem liquidez diária, mas é sempre bom frisar que a poupança ela tem aniversário. Sim. Então, e se você coloca, por exemplo, no dia 20 o teu dinheiro, ele só vai obter o rendimento no dia 20 do mês subsequente. Se você tirar o dinheiro antes, você vai conseguir, você tem a liquidez, mas você não vai ter o rendimento. Então, você tem que estar sempre atento ao aniversário. Certo. E a poupança também tem o fundo garantidor de crédito, que é um benefício de alguns investimentos que a gente tem no mercado, que ele te garante até 250 mil por CPF, por instituição, limitado a 1 milhão. Sim. Tá. Então, é uma segurança, der algum BO, alguma confusão com a instituição, exatamente, eu tenho garantido se ela vier, apliquei. se ela vier entrar numa recessão, ela quebrar, sim, esse fundo garantidor de crédito vai te reaver os 250 mil por CPF, por instituição. Sim. Então, se a pessoa tem mais dinheiro, ela tem que pensar em distribuir esses 250 para ter pelo menos 1 milhão dela garantido. Mas mais que isso, ela não vai conseguir. Certo. Bom, e aí nós temos outras opções dentro dessas renda fixa, entre elas a letra de crédito imobiliário, que é o LCI. Exatamente. O LCI, ele veio como ele não é uma coisa antiga como a poupança, ele veio também ele tem o fundo garantidor de crédito, ele é a letra de crédito imobiliário. Para a instituição poder ter esse produto, ela tem que ter crédito imobiliário dentro dela. Ele tem que oferecer um crédito imobiliário. Por quê? Porque você precisa de um lastro, que a gente chama, né? Para poder oferecer isso com esses benefícios. E qual o maior benefício dela? Não tem imposto de renda. Como a poupança não tem o imposto de renda, ela também não tem. Alguns desses produtos, eles têm carência no mercado, que aí pode variar de 90 dias até, dependendo do que eles estão oferecendo de rentabilidade, tem LCIs no mercado aí com 5 anos de carência. Nossa! Mas a rentabilidade é um pouco mais atrativa, mas já é para aquela pessoa que não vai precisar do dinheiro. Ele vai garantir uma rentabilidade superior e por isso que ele tem a carência, e aí vem de novo aquele tripé. Sim. Você vai ter uma maior rentabilidade porque você não tem a liquidez. Você não está com pressa de mexer no dinheiro. Exatamente. Então, você vai ter uma maior rentabilidade. Legal. Ele tem, em alguns bancos, cada banco trabalha, e aí você também tem que ficar muito atento aos papéis, né? Porque às vezes você compra papéis de instituições pequenas. Elas estão te pagando mais porque elas precisam captar dinheiro para poder oferecer o crédito imobiliário. Exatamente. Então, ela vai dar um valor maior de rentabilidade. Se você pegar as grandes instituições, elas não têm tanto. Elas conseguem, lógico, esse produto, mas elas não têm uma rentabilidade atrativa. Não precisam tanto elas não do nosso dinheiro. Exatamente. Elas não precisam capitalizar. Elas são instituições capitalizadas. Mas ele é um produto totalmente seguro, tem o fundo garantidor de crédito. Ótimo, ótima opção. E o RDC, que é o Recibo de Depósito de Cooperativos, para os cooperativos? Sim, a gente tem, a maioria das pessoas conhecem o CDB, o que é vendido nos bancos em si, que é o mais conhecido, que é o Certificado de Depósito Bancário. Na cooperativa a gente tem o RDC, é o mesmo produto, que é o Recibo de Depósito Cooperativo. Entendi. Mas eles seguem as mesmas regras. E aí, de instituição para instituição, você também vai ter carências diferentes. Existem produtos com liquidez diária, mas ele já é um produto que ele possui o imposto de renda sobre o rendimento, naquela tabela regressiva que começa em 22, 20, 17,5 e 15, que é o mínimo que você paga de IR, e também é com prazo. Então, você tem que ficar até 2 anos para conseguir pagar só os 15%.
E ele é o papel do banco. Quando você compra um RDC ou um CDB, você está comprando um título que o banco está te vendendo. Por quê? Porque ele precisa de dinheiro, então você vai emprestar, consequentemente ele vai te pagar uns juros por isso. Sim. E ele consegue emprestar. Então é um dinheiro que o banco trabalha, ao contrário do LCI. Que o LCI, eles têm que ter... Para poder ter o benefício de não ter o IR, você tem que ter um lastro. Então, você tem que oferecer o benefício do crédito imobiliário para poder ter o LCI. Certo. O RDC não. O banco emite e você vai... E aí, ele vai te rentabilizar por isso. Acontece mais ou menos como o Tesouro Direto. Que o Tesouro Direto, que nada mais é. O governo está emitindo o título... para você, para te emprestar um dinheiro, para você emprestar o dinheiro para ele. A gente empresta um dinheiro para o governo. Exatamente. E como isso é utilizado para investimentos, infraestrutura, educação, toda a parte que o governo precisar de dinheiro. Ele pode usar em qualquer lugar. Coisa. Exatamente. E no caso do RDC, esse dinheiro vai para o banco também fazer investimentos e tudo mais. Exatamente. Ele pode fazer investimento, mas na verdade ele está usando, na maioria das vezes ele usa esse dinheiro para o crédito. Para crédito. Para crédito. E alguma particularidade do RDC do Cicobi Copilivre que você gostaria de falar? Vocês oferecem esse produto? Sim, oferecemos esse produto. A gente tem tanto ele com carência, que aí você consegue taxas melhores, mas você também tem o produto com liquidez. Certo. Que você aplicou hoje, você consegue tirar no dia seguinte. Tem um dinheiro aqui, mas eu também estou insegura de não conseguir colocar a mão nele se eu precisar. Opto por essa versão. Exatamente. Mas se eu estou mais tranquila, eu pego uma versão mais rentável. Exato. E aí vocês me instruem lá com relação a isso. Sim, porque a gente sempre vai perguntar qual é o objetivo do dinheiro. Agora, se a pessoa não tem uma outra reserva, ela tem que estar com essa líquida. Sim. Porque o RDC ele tem também a característica de ter o IOF, né? O imposto durante os 30 primeiros dias. Então, se a pessoa tirar, vamos pensar, ela aplicou, precisou do dinheiro, em 10 dias ela vai tirar. Ela vai tirar, ela quase não vai ter rendimento. Por quê? Porque vai pagar o imposto de renda sobre 22,5, que é o começo da tabela regressiva, e ainda vai ter que pagar o IOF regressivo desse período. Mas ele vai conseguir tirar. Sim. A gente sempre orienta, não tire o dinheiro antes dos 30 dias. Sim. No LCI, a gente provavelmente tem o IOF, mas nunca você vai achar o produto sem a carência, então ele não aparece. Entendi. Tá? Sempre. E além do LCI, é bom a gente falar que a gente tem o LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, que ela funciona também com as mesmas características do LCI, só que ele está vinculado ao lastro de empréstimos para o agronegócio. Então, a pessoa tem que ser um produtor rural, emprestar dinheiro no banco, você pode ter esse produto para oferecer. Ele tem também rentabilidades, geralmente vai ter uma carência e ele não tem imposto de renda também. E esses 3 produtos que a gente falou, Larissa, eles têm também o Fundo Garantidor de Crédito. Sim. O LCI, o LCA e o RDC ou o CDB, se for na rede bancária. E eles são pré ou pós-fixados, Flávia? Eles podem ser pré e podem ser pós-fixados. Tem as duas opções. Você pode até ter produtos no mercado que são indexados à inflação. Aí, esses 3 produtos, junto com o Tesouro, você vai ter as 3 modalidades. Você tem o pré-fixado, você tem o pós-fixado e tem sempre algum produto que seja a inflação, que é o nosso IPCA, mais uns juros. Então, eu falo que se você quer garantir a inflação, pelo menos que o seu dinheiro não desvalorize, tudo que é vinculado ao IPCA mais uns juros, ele é um ótimo produto. Porque você vai ganhar a inflação, então quer dizer, seu dinheiro não desvalorizou e vai receber mais alguns juros. No Tesouro você consegue comprar sim, e nos produtos LCI, LCA e RDC você também consegue comprar assim. Certo. Você consegue comprar no pré e no pós. E às vezes eu acho que assim, para a pessoa que é conservadora e ela não quer partir para outro tipo de investimento de renda fixa, porque, por exemplo, a gente tem investimento de renda fixa em crédito privado, que ao invés de pegar em títulos públicos, você vai aplicar em
papéis de empresas que estão no mercado também capitalizando dinheiro. E é um pouquinho mais volátil. Tem gente que não gosta desse tipo de produto. Porque daí vai depender de como a empresa está se desenvolvendo no Exatamente. mercado. Então ele tem um risco maior. Então ele tem uma volatilidade maior. Porque se a empresa quebrar, você não tem. Geralmente você não tem o fundo garantidor de crédito em fundos de investimento. Então, e a diferença também do Tesouro. O Tesouro não tem o fundo garantidor de crédito. Aí você fala, mas por quê? Quem garante o Tesouro? O governo garante. Desde que você vai lá entrar no site do Tesouro, cada um dos títulos que você compra tem uma data de vencimento. Se você ficar com o seu papel até o final, ele garante que ele vai recomprar aquele papel. Só que se no meio do caminho você desistir, é que eu falo, na hora que você está comprando o teu papel do governo, ele está te vendendo direto. Mas na hora que ele for recomprar, no meio do caminho que você não cumpriu, que eu vou ficar até 2035, por exemplo, ele vai pagar o que está pagando no mercado no dia. Entendi. Então vai depender muito do que está pagando no dia. Aí você pode ficar atento a isso também para ver se de repente pode até valer a pena. Exatamente. Eu falo que às vezes você vai comprar um título pré, por exemplo, quem comprou um título pré lá quando a Selic estava baixa, hoje não está valendo a pena. Então ele fala, vou vender porque eu vou comprar um na taxa atual e vai valer mais a pena. Mas tudo isso tem que ser estudado. Por isso que a gente sempre fala, né? Procure uma instituição que tenha um consultor de investimento e que consiga te direcionar. Sim. Eu falo, não é dizer o que você vai aplicar. Porque isso exatamente, é um erro. Sim. Porque a pessoa, você tem que ver qual o perfil da pessoa, aonde ela se enquadra, qual o tipo de produto e oferecer, nós temos todos esses produtos dentro do teu perfil. Ela é que vai decidir. Existem muitas instituições que elas falam, não, esse aqui é o melhor produto. E hoje isso é muito errado. A gente fala que antigamente a gente não escutava muito falar, né, de tem que ter o perfil do cliente. E hoje, se você for investidor, o seu perfil está cadastrado dentro do banco. O banco tem que traçar esse perfil, ele tem que traçar. Né? Você consegue traçar dentro do seu aplicativo ou dentro da instituição financeira. E aí, a pessoa que está te oferecendo o produto, ela tem que te mostrar dentro do teu perfil exatamente o que é. Entendi. Ela não pode colocar nada fora. Entendi. Existe uma palavra de respeito mesmo, né? Exatamente. Cliente, né? Existe uma palavrinha que a gente fala no mercado, suitability, que ela vem justamente para isso. Você não pode oferecer para o cliente nada que esteja fora do perfil dele. Eu sempre friso para todos os gerentes. Façam a API do cliente e ofereçam tudo que está dentro do perfil do cliente. Por quê? Porque se você colocar numa coisa que seja diferente, isso pode causar um problema para a instituição e para a própria pessoa. Tá certo. E com relação à quantia, a quantidade de dinheiro que eu tenho nessas aplicações, elas têm uma quantidade mínima? Geralmente tem. LCI e LCA, elas geralmente são um valor superior. Sim. Tem algumas corretoras que trabalham com valores inferiores, mas aí é o que eu falo, sempre analise o papel que você está colocando teu dinheiro, porque às vezes pode ser de um banco que você nunca ouviu falar. Então, quando a esmola é demais, o santo desconfia. É verdade, né, Flávia? Então, analise tudo direito, pergunte, porque perguntar não se paga, você está lá para ser atendido, pergunte qual é o papel que você está aplicando, quanto você está ganhando, por que está pedindo tão pouco, por que não tem carência. LCI e LCA são produtos que têm carência, os valores de entrada geralmente são superiores. Certo. O RDC, ele é super acessível como a poupança, você pode colocar o dinheiro lá e não tem problema nenhum. Não, mas é sempre bom perguntar qual é o papel, qual é a carência, como funciona. E eu acho também que assim, a pessoa o consultor de investimento está lá para orientar eles, né? Claro. Você está lá para falar exatamente quais são os tipos de produto que você tem no mercado para ele decidir o que ele quer fazer. Flávia, se eu decidi então, eu fui até a Sicoob, conversei com alguém lá, um profissional, decidi então vou sair da poupança e quero abrir meus horizontes, escolhi um desses papéis. Pelo aplicativo eu consigo acompanhar, porque na poupança a gente gosta de ficar olhando, até mesmo na conta corrente, a gente gosta de ter isso na palma da mão, né? Sim. A gente consegue? Consegue. E é muito importante, porque o que eu encontro muito no mercado, e por ser um produto muito conhecido, é as pessoas que adoram ficar na poupança. Então,
e até não diversificam, ficam com todo o seu dinheiro na poupança. Então, eles têm que analisar também se eles estão perdendo ou não. Sim. Se a gente for analisar hoje que um RDC, um LCI de pós, que está sempre vinculado ao CDI, se você for ganhar 100% do CDI, você está ganhando 13,15% ao ano. Compensa muito, né? Exatamente. Compensa muito. Agora, a poupança está te pagando 6%. Você está ganhando menos da metade ao ano. E qual é a importância, o fator importante para você levar em consideração? A nossa inflação. Sim. Se a inflação até o mês passado fechou em 12 meses 11,73% ao ano, você está ganhando 6%, seu dinheiro está desvalorizando. Gente. Então, olha, atenção nisso. Exatamente. Né? Tem opções para você que tem um dinheiro, que quer guardar, que quer poupar. Tem opções seguras e muito interessantes além da poupança. Sim, então eu falo, você não quer tirar tudo da poupança, você não precisa. Mas você consegue fazer uma diversificação dentro dos produtos. Sim, nem que seja para começar com um pouquinho, para você ir se familiarizando, né, com os Flávia? produtos. As pessoas têm medo, porque a poupança eu conheço, ela já vem de muito tempo. Todos os bancos têm uma conta poupança. Mas você tem que pensar, tá, eu tenho lá guardado 100 mil. Daqui 10 anos você só vai ter os mesmos 100 mil se você trabalhar com ele acima da inflação, senão você não vai ter. Você acaba perdendo. Exatamente. Melhor deixar embaixo do colchão. Não, vamos procurar então alguma coisa que se encaixe no nosso perfil. E você falou, né, que hoje as instituições, elas prezam muito por traçar esse perfil. Sim. E também as pessoas tá tendo mais, o brasileiro tá procurando mais muito se inteirar mais sobre investimento. Do tempo que eu trabalho com investimento, ele melhorou muito. As pessoas vêm procurando. Que bom. Quando eu dou algumas palestras de educação financeira, você já vê que algumas pessoas com 16, 17 anos já estão guardando dinheiro. Olha que legal. Que era uma coisa que a gente não pensava na época que tinha 16 anos. Mas é que assim, a internet faz muito disso. E aí também você tem que tomar muito cuidado com o que você vê na internet. Então, eu tenho visto um boom desse assunto. E às vezes de uma maneira assim tão milagrosa. Sim. Né? Que a gente tem que ficar esperto, né, Tem Flávia? que não ficar é assim esperto. também. Milagre não existe dessa forma. Eu que acompanho muitas pessoas e fiz muitos cursos dessas pessoas que estão na mídia, eu falo que a hora que eles começaram, eles não tinham alguém por trás. Então, quando eles falavam sem te indicar alguma coisa. Mas o que eu vejo muito no mercado hoje é as pessoas indicando produtos, indicando corretoras, falando que não leve seu dinheiro para o banco, leve para a corretora, tal corretora. Isso não é legal. Sim. Você não tira é legal. O livre-arbítrio e Exatamente. Você pode iludir a pessoa, né? Você pode explicar o que é um banco, uma corretora, diferencial, qual é a diferença entre um produto e outro, mas você não pode falar, olha, coloca teu dinheiro aqui. Quem tem que decidir isso é a pessoa. É a pessoa. Tá certo. E aí eu vi que você trouxe também aqui uma lista de, digamos, dicas, né, de investimento, de postura, né? Exatamente. E vamos a essa lista então, Flávia. Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é um planejamento familiar. Ver aonde você está se enquadrando para começar a investir. Se você já tem um superávit no seu orçamento, que é bem difícil as pessoas terem com a inflação que a gente está tendo hoje, como as coisas estão subindo. É verdade. Você tem que olhar. Se você já tem um superávit, você já começa a pensar e estudar dentro das suas possibilidades. Procura uma instituição sólida e começa a aplicar. Agora, se você tem um déficit dentro do seu orçamento, a primeira coisa que você tem que fazer é ver suas dívidas. É resolver isso, né? É resolver isso. Tentar negociar. Sim, diminuir. Se você não está conseguindo pagar a parcela, tentar renegociar para colocar dentro de uma parcela que se enquadre no seu orçamento. Procurar um banco, porque hoje os bancos também compram dívida de outro com uma taxa de juros inferior. Olha. Isso é uma coisa de se pensar. Eu vou procurar um outro banco, mas vamos pensar, se você fez uma dívida lá na frente, lá atrás, quando a taxa Selic estava baixa, que é a taxa que ela baliza os investimentos, mas ela também baliza os empréstimos. Sim. Se você tem uma taxa lá, que você está pagando 5% ao ano, se você for renegociar hoje, você vai pagar 13%. Para mais. Vamos pensar dentro da Selic, mas vamos pensar que às vezes até mais. Nossa, mas então tem que entender muito do contexto atual, né, Exatamente. Flávia? Eu falo que você tem que procurar a sua instituição e ela tem que ter uma pessoa lá que consiga te orientar que dentro você confie, disso. Né? Exatamente. Que você confie. Porque a parte da dívida é mais importante ainda, porque para o investimento a gente ganha. A gente tem que pensar na inflação.
Mas no empréstimo, você pode entrar numa roubada. Sim. O cartão de crédito é uma coisa, eu não consigo pagar o cartão de crédito. Você precisa procurar ajuda para financiar, porque ele é um dos juros mais caros do mercado. É caríssimo. É o cartão de crédito e o limite do banco, que as pessoas acham que ganha 5 mil. Tem 5 de limite, aí eu ganho 10. E não é assim que funciona, assim, né? Porque ele é caríssimo. E quando você vê, você não consegue mais sair do limite e vai virando uma bola de neve. Então, esse é o ponto para quem tem um déficit. Agora, superávit já está mais fácil, a pessoa tem, mas a pessoa tem que ter um orçamento. Ela tem que ter na ponta do lápis, porque ela às tem vezes... que conhecer o seu gasto, o que ela, entra, o que sai. Se ela não colocar no papel, seja no papel de pão, num caderno, ou até numa planilha, para quem já conhece fazer planilha. Mas ela tem que saber aonde está escapando o dinheiro dela. E eu falei, e acabou também aquele negócio, eu vou no mercado e vou comprar tal marca. Sim. Esse negócio de marca, você tem que pensar no que cabe dentro do teu bolso. Porque temos tantas opções. A maioria dos produtos tem. Nós temos opção opções. A, B, até C, né? Exatamente. Eu falo, não é, eu vou pegar uma coisa pior. Existem coisas boas no mercado, mas em conta. Então, você tem que ver onde está escapando. Uhum. Eu vejo em muitas famílias que elas se prendem. Mas eu só lavo roupa com esse. Tá. Primeiro que a gente tem o negócio da espuma, né? Porque faz mais espuma. Ai, como a gente se ilude, né? Exatamente, e não é espuma que limpa. A espuma é para iludir mesmo. É verdade. Então, a gente tem que procurar um produto que se enquadre no nosso perfil. Uhum. E eu falo às pessoas, hoje é muito, né? A internet, ela vai te jogando um monte de produto, as pessoas vão virando consumistas de consumo absurdo. Ao extremo. Você tem que pensar que você tem que comprar uma coisa que você vai utilizar para ganhar dinheiro. Eu sempre falo quando eu dou palestra de educação financeira. Você vai comprar um celular? Para que você precisa de um celular de última geração se ele não te gera renda? Sim. Quem tem que ter um celular de última geração é uma pessoa que gera renda. Um influencer, uma pessoa que trabalhe com aquilo. Sim. Eu falo, hoje, para mim, ter um computador bom, e não tenho top de linha, é uma coisa boa, porque eu preciso do computador para trabalhar. Sim. Mas você tem que parar de achar que você tem que ter tudo o que te jogam no mercado, né? Porque às vezes a gente fala e o telefone, você abre o telefone, ele mostrou já o que você quer. Então, a parte de controlar a renda, de controlar o orçamento, ele é extremamente importante. E sabe também o que acontece? Muitas vezes a gente fala assim, mas não é um sabão em pó do melhor que vai me deixar mais pobre. Não era, só que a soma de tudo. Exatamente. É aquele café que você toma todo dia na rua, é o produto mais caro. Se você colocar realmente na ponta do lápis, faz diferença, sim. Faz diferença. Sim. Uma compra por impulso. Sim, eu falo que não é não ter nada. Eu vou trabalhar. Muitas pessoas só falam, eu vou trabalhar só para pagar boleto. Não é assim. Dá para fazer. Dá para fazer menos. tudo. Todo mundo consegue guardar um pouco de dinheiro. No Tesouro Nacional você consegue investir a partir de R$30. Esse é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto você consegue aplicar a partir de R$30. Olha que legal. Então, quer dizer, não consigo. E outra, a pessoa tem mania também de falar, né? Eu vou guardar o dinheiro se sobrar. No final do mês. Exato. Gente, quando que sobra? Não sobra. Não sobra. Exato. Se você não se pagar em primeiro lugar, lá no teu orçamento, você tem que estar em primeiro lugar. Tá, eu não consigo guardar mais que 30. Melhor guardar 30 do que não guardar nada. Por isso que tem que ser no começo, quando a gente recebe, tem o que ser dinheiro, a primeira coisa que você tem que tirar é tirar seu quinhão ali. Sim. Esse aqui é meu. Porque se eu não me pagar, ninguém vai me pagar. Uhum. Então eu vou guardar esse dinheiro para mim. Uhum. E as pessoas têm mania de fazer o contrário. Como tem aquela história do ovo, que você sempre deixa um ovo na cesta da galinha para que ela bote mais? Tem um nome esse ovo. Enfim, é isso aí. Eu não lembro. Você sempre deixa aquele ovinho ali, que é a sua parte, para que ela faça mais. Não sofra, né? Sim. Aí eu acho que o ponto que eu também já falei é procurar uma instituição de confiança, que tenha alguém que entenda, ou seja, da parte de crédito, da parte de investimento, que possa sentar com você e te ajudar a fazer esse orçamento. Aí é conhecer os principais investimentos, isso é fundamental. Quando você quer investir, você saber, você não precisa ser especialista, mas você saber exatamente aonde você quer ir,
quais são os seus objetivos, seus sonhos, aonde você quer ir, quais são os produtos que se enquadram para você, é importante, porque ninguém vai te enganar. Sempre falo que conhecimento é poder. E se você sabe, você vai sentar e ninguém vai te enganar. Você já tem o seu norte ali. Exatamente. Perfeito. Fazer sempre uma reserva de emergência. Por quê? Porque essa daqui, no tripé, ela tem que ter uma rentabilidade baixa. Você não tem que buscar a rentabilidade, mas ela tem que estar líquida. Tem porque que é se onde, precisar, exatamente, é onde você vai correr. Sim. E não é aquela que você vai utilizar para trocar de celular, trocar de carro ou comprar tinta para pintar tua casa. Pode? Não, pode também. Essa daí é para ficar guardada para uma eventualidade mesmo. Sim. E eu sempre falo, a leitura, quando você pega a literatura, eles falam para você fazer sempre 6 vezes o seu salário. Não o seu salário, o seu orçamento. Exatamente. Quanto você gasta por mês? Eu gasto 2.000. Então, você tem que fazer 6 vezes isso. Eu sou um pouco mais conservadora. Eu acho que 12 meses. Nossa, sim. Por quê? Sim. Depois da pandemia, eu reforço mais ainda esse ponto. Por quê? Na pandemia, a gente não sabia que ela ia se estender tanto. E quantas pessoas perderam o emprego lá na pandemia e para se realocar no mercado demoraram mais tempo que 6 meses. Sim. Então, eu acho que 12 meses para uma reserva de emergência é uma tranquilidade. Se você perder o emprego, você tem a tranquilidade de pagar todas as suas contas durante um determinado período de tempo até você se realocar no mercado ou resolver abrir um negócio teu, mas você tem um tempo de tranquilidade, porque quando a pessoa também está envolvida no problema, ela acaba não conseguindo sair, né? Sim, sim, sim. Aí, diversificar os investimentos é o que eu falei. Mesmo você sendo conservador, você consegue diversificar seus investimentos. Por quê? Porque você tem opção pós, pré e ainda vinculada ao IPCA, a inflação. Então, você consegue ter um pouco de dinheiro no pós para seguir o rumo do que o índice está dando, uma pré para garantir uma taxa quando ela é boa, principalmente num momento como esse, pré-fixado é excelente, porque nós estamos com uma taxa alta, então você garante essa taxa, e aí vamos pensar que até o final do ano a expectativa não é que ela suba muito mais. Então você consegue garantir essa. E a inflação, teu dinheiro está valorizando. Ele não está desvalorizando. Se você tem 100 mil hoje, você vai ter 100 mil lá na frente. Porque ele vai ganhar a inflação mais um pouquinho de juros. Então você consegue diversificar dentro do teu perfil em todos eles. Ah, não, eu sou conservador, eu não estou diversificando porque eu não gosto de ações. Não, você tem produtos que consiga diversificar. Dentro da modalidade exatamente. Renda fixa. Inclusive, até os que gostam mais de arriscar, os perfis mais, como se chama? Tem moderado. Hoje a gente tinha 3, né? Que era o conservador, moderado e arrojado. Sim. Hoje foi até colocado um mais, que é o conservador, moderado, arrojado e agressivo. Até os moderados e arrojados, eles costumam ter também algo na renda fixa, não é? Sempre, porque a reserva de emergência das pessoas, ela tem que estar na renda fixa, ela tem que estar líquida. Até quando a pessoa tem muito dinheiro, eles já não falam reserva de emergência, eles falam é meu caixa. Ele tem que estar líquido, por quê? Porque se surgir uma oportunidade no mercado, o dinheiro dele tá lá e ele compra. Ele vai comprar. Isso que é tranquilidade, exatamente. Né? Aí também a gente tem que ter paciência e disciplina, não é uma coisa que a gente vai ver crescer de uma hora para outra. Eu coloquei R$30, rendeu 30 centavos. O que é 30 centavos? Mas isso aí, a gente tem que pensar que o Brasil, ele é um país que ele paga juros compostos. E a gente tem que fazer os juros compostos trabalharem pra gente. Então, quer dizer, quanto mais eu tiver, mais rentabilidade eu vou ter. Só que o começo é complicado, você tem que ter disciplina, tem que ter paciência, porque uma hora você consegue ver a tua curva de rendimento subindo exponencialmente. Então, quer dizer, à medida que eu vou colocando mais e mais dinheiro ali, também melhora a rentabilidade. Sim, porque o nosso juros no Brasil é juros compostos, que são utilizados. E como significa? Você tem 100, rendeu 110, você colocou mais 100, você tem 210, vai render os 210. Em cima dos 210. Sim. Se você pegar a economia dos Estados Unidos, se você tem R$100, ele rende R$100. Você colocou mais R$100, ele vai render só os 200. O rendimento não entra, é juros simples.
Então a gente consegue ter um exponencial aí que vai poder trabalhar pra gente no longo prazo. A gente não pode ser imediatista, sendo que a gente vai querer que ele funcione nesse momento. Entendi. Tá? Aí é sempre também avaliar com o tempo, mesmo que você esteja num perfil conservador, colocar um pouquinho de renda variável. Por quê? Porque ele também tem, no longo prazo, uma rentabilidade maior. E a partir do momento que você já tem uma reservinha ali, que você sabe que você já pode trabalhar com uma outra. Entendi. Eu sou muito conservadora. Eu tenho a mania de colocar sempre em produtos conservadores, mas eu sempre busco oportunidades no renda variável. Sim, é como assim, vai colocando o pezinho na piscina ali para conhecer Exatamente, o terreno, né? Não é uma coisa que meu coração goste, né? Ele não gosta daquele gráfico que sobe e desce. Fortes emoções. Não, mas você tem que saber aproveitar as oportunidades. Por exemplo, na pandemia, quem tem dinheiro enriqueceu muito mais. Porque passou a comprar ações de empresas que ficaram lá no chão, no piso do que avaliam. E elas valiam muito mais, né? Só que na pandemia elas acabaram caindo. E aí quem tinha dinheiro para investir nelas ganhou muito num curtíssimo prazo. Porque elas se recuperaram? Se recuperaram. Se você pegar antes da pandemia, um exemplo, Petrobras, que é a nossa maior empresa aqui, ela estava sendo vendida, porque ela colocou um lote de novas ações no mercado, ela estava sendo vendida a R$30. E aí eu não comprei. Eu achei que estava muito caro, mas aí eu estudei, né, a gente vê a DR... R$30 cada ação. Uma das ações. Sim. E muitas pessoas compraram. E aí veio a pandemia. Quando chegou na quarta-feira de cinzas, que deu aquele estouro, que depois a bolsa veio numa quebradeira, foi. As pessoas conseguiram comprar ações da Petrobras a R$9,50, R$9. Nossa. Você entrou nessa? Sim. Bom momento. Como não, né, Flávia? Sim, porque é uma empresa sólida, ela não valia R$9, R$9,50. E aí, o que você faz? Você investe porque você sabe que ela é uma empresa segura. E ela vai voltar a subir. E quando eu revendi os papéis, elas estavam em R$28,90. Uou! Então, é uma maneira. Por isso que eu falo, quando você tem o caixa, você tem sua reserva de emergência. Ela não é para fazer isso. Mas a partir do momento que você já tem sua reserva de emergência, você está investindo em outros negócios, é para aproveitar a oportunidade. Dá para jogar. E tem muitas oportunidades dessas no mercado. Só que assim, eu não sirvo para ficar lá. Porque o sobe e desce, me dói o coração. Você aproveita ali. Meu perfil é conservador, ele não chega nem a ser um moderado. Sim. Eu sou muito conservadora, porque é difícil ganhar, né? Você fica naquele, mas eu diversifico dentro do que eu posso. Tá aí, gente. Uma maneira de não perder, exatamente, né, as oportunidades e também não ficar sofrendo excessivamente, né? Eu tenho clientes que são extremamente agressivos, né? Que quando eles falam, não, eu não ligo, fica lá. Eu falo, é o perfil de cada um. Porque a adrenalina vicia, né? Sim. Tem gente que é meio viciada nesse lance aí, né? Eu tenho amigos que ficam à noite no computador olhando como foi o dia, como foi o sobe e desce para ver o que vai fazer. E outra, a pessoa que também vai investir nesse tipo de coisa, ele tem que ter conhecimento, né? Sim. Ele tem que olhar como é que tá a empresa, se ela tá saudável ou não. Ele tem que fazer análise de se ela tá barata ou não, a ação. Porque às vezes você compra uma ação, ela já tá alta demais. E se acontece qualquer coisa, até ela voltar no patamar que você comprou, ou que você, para render um pouquinho e você tirar o dinheiro, demora muito mais tempo. E se você precisar desse dinheiro, você vai efetivar o prejuízo. Sim. É isso. Mais alguma orientação pra gente, Flávia? Não, eu acho assim, cada um, eu acho que tem que ter conhecimento, tem que buscar. Eu não gosto de ler livro. A internet tá aí, ela tá aí para ensinar todo mundo a fazer tudo. E a questionar tudo. Sim. Então, eu acho que é extremamente importante você saber aonde você quer chegar, onde você vai aplicar, para que ninguém te engane no meio do caminho. Você saiba discutir com a pessoa que vai te oferecer qualquer produto. E não confie naquelas pessoas que falem, coloque teu dinheiro aqui. Não é aqui. Eu tenho isso aqui. O que você acha melhor que você enquadra? Porque eu escuto muito, o que você faria? Eu posso falar até o que eu faria, mas não é o que eu estou induzindo a pessoa a fazer. Ela tem que fazer o que o coração dela manda e o coração dela vai aguentar. Sim. Porque se acontece alguma coisa, sempre vai culpar o terceiro, né?
E isso é muito ruim. Me indicou, exatamente. Porque ele disse, Eu não gosto de indicar, eu não vou indicar, eu não consigo indicar até para os meus irmãos, eu não consigo falar, vai aqui. É uma responsabilidade, né? Muito grande. Eu falo, diversifica. Aqui, porque aqui se você não ganhar aqui, você está ganhando aqui. Se você não está ganhando aqui, você vai ganhar aqui. Mas conhecimento é o que a gente tem que ter. Sim. E acompanhar os investimentos. Muitas pessoas que têm dinheiro, elas não acompanham quanto está dando. Isso é uma judiação, porque na hora que você senta para dar uma consultoria para ele ficou anos com o dinheiro ali e ele não estava rendendo inflação. Poxa vida. Tem muitos profissionais do mercado com dinheiro que quando você vai dar uma consultoria, você fala, mas nunca ninguém te falou isso? Não, nunca ninguém me falou. Então, conheça os seus investimentos, acompanhe os seus investimentos, porque aí ninguém vai tirar isso de você. Ninguém vai te enganar, ninguém vai falar nada. Sim. Então, acho que a maior dica é essa, sabe? Você não precisa ser especialista, mas você tem que conhecer. Procurar instituições que sejam sólidas e que tenham profissionais capacitados para te orientar. Porque no mercado também tem muita gente que se diz... eu sou consultor de investimento, mas não tem uma certificação. E o Brasil exige certificações para cada uma dos passos que você mexe com o investimento. Tem mais isso, então. Tem. Né? Mais um... Então, sempre escute uma pessoa capacitada. Procure uma instituição que tenha uma pessoa que seja consultora de investimento, que seja consultora de previdência, que você possa consultar essas pessoas, mas já chegue lá com uma bagagem de conhecimento. E nada, eu sempre falo isso, nada como uma conversa assim, né? Sim. Tete a tete, uma visita à instituição, conhecer o seu consultor, né, Sim, Flávia? exatamente. Muito obrigada, Flávia. Imagina, obrigada, você rendeu, mais uma né? vez a conversa. Falo bastante, né? Foi ótimo. E, aliás, o podcast Simplifica com a Sicoob é uma dessas formas de todo mundo se manter informado, exatamente. Né? A gente vem tentando, né, desenvolver de uma linguagem mais simples para que eles saibam de todos os produtos que a gente tem aí na rede, né? Até de como funciona o Sicoob. Eu acho que o Simplifica veio para simplificar mesmo, né? Com a linguagem que a pessoa possa entender. Quem está nos assistindo ou nos ouvindo também pode sugerir se tem algum assunto que você gostaria que a Flávia ou qualquer outro especialista trouxesse aqui. Exatamente. Né? Pode interagir com a gente. Você acompanha também outros episódios no Spotify da Sicoob, no podcast Simplifica e também nas redes sociais, tanto do Sicoob quanto da Raízes. Obrigada, Flávia. Obrigada a você. Até a próxima. Até. Simplifica. Com Sicoob Copelivre, o programa podcast que vai tirar suas dúvidas financeiras e te incluir no mundo do cooperativismo. Simplifica.